what's up? E aí, tudo bem com vocês? Sou a professora Marcela, professora de língua inglesa, e estou aqui para ministrar mais uma aula de língua inglesa para o projeto municipal de valorização da aprendizagem. Então, hoje nós vamos falar sobre Woman in Shoes, ou seja, questões femininas. Let's go? Nessa aula, trabalharemos as habilidades da BNCC 1, 10 e 11. A de número 1 diz o seguinte: para fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. A habilidade de número 10 diz: propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Por fim, a habilidade número 11 diz que é para utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. Então, ao final desta aula, você deverá estar capaz de aumentar a consciência cultural por meio de termos feministas e de discussões sobre tal tema, ampliar o vocabulário em língua inglesa a partir do vocabulário feminista, termos importantes para esse movimento, refletir criticamente no que diz respeito à maneira como a mulher é vista e deve ser vista na sociedade, expondo e defendendo seu ponto de vista sobre o tema abordado, produzir textos orais, escritos e performáticos a partir do tema trabalhado, utilizando os recursos da linguagem verbal e não verbal. Por último, perceber os aspectos gramaticais de maneira contextualizada por meio de posts apresentados e ou encontrados em redes sociais como Facebook, Instagram. Então, os objetos de conhecimento serão feminism, chauvinism, feminist vocabulary, ou seja, o feminismo, o machismo e o vocabulário feminista. Então, a primeira imagem que eu vou apresentar para vocês, ela é bem impactante, né? Ela é conhecida internacionalmente como símbolo de poder feminino, né? E traz aí a escrita, né? A linguagem verbal. We can do it. Quem são essas pessoas, né? We, nós. E no caso aí, a linguagem não verbal traz a imagem da mulher. Então, nós podemos. What does feminism mean? Ou seja, o que o feminismo significa, né? Entre tantos outros conceitos, né, possíveis, temos aí o conceito de power, poder, fight for equal rights, né? A luta por direitos iguais, respect, respeito, recognition, reconhecimento, freedom, liberdade, strength, força, né? E boldness, ousadia, etc., entre outras. Então, de acordo com o dicionário Ribeirão da língua portuguesa, feminismo é um movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos homens. Historicamente, os primeiros indícios do movimento remontam ao fim do século XIX, quando mulheres começaram a repensar seu papel na sociedade e a reivindicar a igualdade de direitos. Então, o feminismo é, antes de tudo, né, a luta pela igualdade dos direitos que devem ser dados, né, e cumpridos tanto para homens quanto para mulheres. Uma das questões que ganhou bastante popularidade foi a organização do movimento sufragista, que lutava pelo direito das mulheres em votar e ser eleita. Então, tudo começou, né, a partir do momento que a mulher disse: eu quero votar, eu tenho que ter direito ao voto também, eu tenho que ter esse direito de escolha, né, para quem vai me representar futuramente. Então, apesar do envolvimento das mulheres a essas causas, poucas foram as repercussões no momento. Destaca Mirtz de Moraes, doutora em História Social e pesquisadora de questões de gênero. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui 10 palavras, 10 termos, né, que são bastante utilizados no movimento feminista, né? E por que eles foram utilizados? É claro que é porque houve uma certa violência, né, dos homens machistas perante as mulheres.
Então, vamos lá. O primeiro, mansplaining, né? É a junção da palavra man, homem, com explaining, o verbo explicar. É o homem tentando explicar coisas óbvias para as mulheres, né? Coisas que eles acham que as mulheres não são capazes de falar sobre. O exemplo seria o homem ficar explicando à mulher o tempo todo o que seria um pênalti, o que seria uma falta em um jogo de futebol, mesmo ela sabendo disso, né? Então, a segunda palavra, né, o segundo termo feminista, fala-se man interrupting. É a junção da palavra man, homem, com interrupt, né, interrompendo. É um momento em que o homem machista, ele interrompe a mulher no momento que ela está discursando, que ela está falando sobre algo. Então, toda vez que a mulher tenta falar sobre algo e que o homem a interrompe, ele está cometendo essa grande falha, né? Essa grande violência que é determinada, né? Nomeada aqui como man interrupting. A palavra número 3, gaslighting, né? Esse termo, né, que significa manipulação, ele partiu do filme chamado, que tem o mesmo nome, né? De 1944. Nesse filme, o homem estava em busca da herança da sua esposa, né? E para que ele ficasse com a herança de sua esposa, ele teria que comprovar que essa mulher era louca, ou seja, que ela não poderia, né, ter condições psicológicas, mentais de trabalhar, né, de cuidar dos seus bens. A mulher não teria capacidade de cuidar dos seus bens. Então, ele acendia e apagava a luz sem ela saber, e dessa forma ela ficava transtornada, pensando que estava ficando louca. Então, essa palavra, esse termo gaslight, surgiu a partir desse filme, né, datado aí de 1944. O termo número 4, que é o bropriating, né, ele surge a partir da expressão bro, que é de brother, e appropriating, diz respeito ao momento em que o homem se apropria de uma ideia da mulher, né? E que ele ganha os méritos por isso. Normalmente isso acontece quando a mulher tem uma ideia em uma reunião e essa ideia as pessoas não levam em consideração. Entretanto, quando o homem revela para os seus colegas da reunião essa mesma ideia, ela tem uma nova força, né? Só porque foi um homem que deu essa ideia, né? Que deu, entre aspas. Então, é a apropriação da ideia da mulher. A quinta palavra, né? Expressão, termo feminista, manspreading. É a junção da palavra man com explain, que é espalhar. É o momento em que o homem, né, se espalha quando se senta, abre as pernas, né, impedindo que não só a mulher, mas outras pessoas também se sentem de forma confortável em um determinado assento, né? Então, a sexta palavra, o sexto termo é o microchauvinismo, é o micromachismo de cada dia, né? A partir do momento em que o homem diz assim, que você não corta o cabelo porque eu gosto do seu cabelo longo, ou não saia de saia curta, ou não use batom vermelho. Então, está incutido aí nesse discurso um certo machismo. Então, esse é o micromachismo, né? Que é o chauvinismo, é o microchauvinismo do dia a dia. O sétimo termo, né? O sétimo termo feminista é objectivation, né? A própria palavra já indica que é a objetificação da mulher, tornar a mulher um objeto. E isso acontece muito nas propagandas, né? Em que somente a beleza da mulher é levada em consideração e não a sua inteligência, né? A sua capacidade de exercer funções hierarquicamente ditas masculinas. O oitavo termo é a rape culture, que é a cultura do estupro, né? Então, vários termos são falados, né, por homens machistas e que tornam a mulher, transformam a mulher em culpada, né, por tal crime e por tal violência. O nono termo é o feminicide, que é o feminicídio, né, que é a morte, né, da mulher,
causada justamente por ela ser, né, mulher também. E o 10º termo é a misogyny, que é o crime de ódio, né? Alguns homens, né, os homens machistas têm, né, possuem ódio contra as mulheres e por isso é configurada aí a misoginia. Então, trouxe algumas imagens para vocês verem aqui. Essa primeira imagem aí diz respeito ao mansplaining, né? Ele diz assim: problem with women is they just don't understand feminism as well as I do. Ou seja, o problema com as mulheres é que elas não entendem feminismo tão bem quanto eu. Então, o homem falar que entende mais de feminismo do que a mulher, ele está agindo aí de forma errônea, né? A segunda imagem, ela não possui a linguagem verbal, apenas a linguagem não verbal. Então, é um homem segurando a boca, né, impedindo, né, que a mulher fale. Essa imagem aqui, o homem provoca a mulher, né, no momento que ela está passando pelo meio da rua, e quando ela responde a esse sinal de violência, ela é chamada de louca, como sempre, né? Esse quarto exemplo aí é justamente aquele exemplo do que o homem se apropria, né? Appropriating, se apropria da ideia da mulher, de uma mulher. E no dia seguinte, na verdade, a mulher diz, né, qual é a ideia dela. E no dia seguinte ele diz assim: Can you get those changes we talking about done today? Ou seja, você pode trazer para mim aquelas mudanças que nós falamos no dia anterior? Ela diz, what? Né, como dizendo assim, ora, aquelas mudanças foram minhas, né? Aquelas ideias foram minhas. Você está se apropriando aí das minhas ideias. Essa imagem também, ela não traz a linguagem verbal, apenas não verbal, e manspreading, né? É o homem aí se espalhando como um todo e tornando desconfortável, né, a pessoa que está do lado, porque ele está ocupando aí todo o espaço que poderia ser ocupado pelos três de forma confortável, né? Temos aí o microchauvinismo, que é o micromachismo de todos os dias, né? Why did you cut your hair? Boys like it better long, né? Porque você cortou o cabelo, os garotos gostam dele longo. E a número 7 temos aí, when you judge a woman by her appearance, it doesn't define her, it defines you. Então, quando você julga uma mulher pela sua aparência, né, isso não a define, isso define você. É a questão da objectivation, objetificar a mulher, né, tornar ela um objeto. Temos aí a rape, a imagem que pode ser representada pela rape culture, né? A cultura do estupro, né? Why did you report? Por que você não falou? Por que você não mencionou, né? E várias outras frases aí machistas calando a mulher de certo modo, né? Did you scream? Você gritou? Why now after so many years? Por que agora, depois de tantos anos? Ou I don't believe you, eu não acredito em você. What were you wearing? O que você estava usando, né? Did you provoke him? Você o provocou? Então, todas essas palavras, né, elas acabam que calando a mulher quando acontece tal tipo de violência contra ela. A número 9, nós temos aí somente a linguagem não verbal, né, que é o feminicídio, né, a mulher morta, né, encaixotada. E a última imagem representa aí a misogyny, né, o ódio pelas mulheres. Vamos descobrir agora por quê, né? What's the difference between being assertive and being aggressive? Né? Qual a diferença entre ser assertivo e agressiva? Aí a mulher mesma responde, né? Your gender, ou seja, o seu gênero, né? Então, é importante falar sobre esses termos feministas porque realmente, com a pandemia, né? Vários tipos de violências foram à tona, né? Não só o racismo, não só a pobreza, não só as dificuldades financeiras, mas sobretudo também violências que já aconteciam anteriormente e que agora, né, acontecem de forma mais velada, né,
e mais violenta ainda, né? Então é importante que nós, enquanto professores, e vocês, enquanto alunos, estejam atentos a esses tipos de violências e que não cometam com seus pares, né? Não cometam com suas colegas, não cometam com suas mães, com suas tias, né? Com suas namoradas, e que, se por acaso isso acontecer, é importante que vocês estejam respaldados, né? Que vocês tenham conhecimento de que isso é uma violência que precisa ser denunciado e que precisa ser apresentado, né, para todos, defendido também, né, em defesa das mulheres. Então temos outras imagens aqui que seria uma espécie de exercício, né? Yeah, I read about male privilege once. Let me explain it to you. Ou seja, assim, eu li sobre o privilégio masculino uma vez. Deixe-me explicar isso para você. Então temos o exemplo aqui de mansplaining. Em um segundo momento, há um diálogo aqui, né, entre um homem e uma mulher, e a mulher, o homem fala, né, women are so hard to read, né, as mulheres são tão difíceis de serem lidas, such complex creatures, né, são criaturas complexas, e a mulher tentando falar, né, well, actually, we just won, if you just listen, so mysterious, ou seja, a mulher tentando falar, e o homem a interrompendo. Então temos um caso aqui de man interrupting, né? O homem interrompendo a mulher em seu discurso, em sua fala. Nessa outra imagem temos aqui relationships, né? You are psycho, you are pushover, you are so cold, somebody's on their period. Why don't you stick up for yourself? Então são falas masculinas, né? Que tornam a mulher um ser diminuído. E assim, falam o tempo todo que a mulher é psicótica, né? Que é nervosa, que não tem condições psicológicas de sobreviver, né? E de entrar em relacionamentos e até mesmo no ambiente de trabalho de forma sadia. Então temos aqui o caso típico do gaslighting. Nessa outra imagem, temos apenas a imagem da linguagem, representada pela linguagem não verbal, né? A mulher numa corda bamba, já quase caindo, e o homem por cima, né? Revelando aqui o appropriating, né? A questão das ideias. Quando a mulher tem uma ideia, ela realmente não é levada em consideração. E o homem, né? Ao passo que o homem é levado em consideração só pelo fato de ser uma ideia masculina. Temos aqui a imagem do manspreading, né, que é o ato de se espalhar as pernas e não deixar espaço para as outras pessoas que estão do lado. E o micromachismo, né, de todos os dias, né, Prince Charming e Role, né, é o príncipe charmoso, quando o homem tem aí várias parceiras, e a mulher é chamada como prostituta ou vadia, né, quando ela tem mais de um parceiro também. Temos aí a objectification da mulher, né, ao longo das eras, né, e tornando aí mais do que nunca um objeto nos dias atuais. Temos agora aqui as imagens também que correspondem ao rape culture, né, frases como aquelas que eu já mencionei anteriormente. Did you scream? Você gritou? Né? You're lying, você está mentindo. I don't believe you, não acredito em você. But he didn't hurt you, mas ele não te machucou, né? You being dramatic, você está sendo dramática, ou então você está exagerando, entre outras, né? São muitos discursos aí envolvidos, discursos machistas, e que tornam a mulher aí mais vítima do que ela já é nesse momento. Temos aí a imagem apenas, né, a linguagem não verbal de uma mulher morta, caída no chão, representando aí o termo feminicídio, e a misogyny representada aí pela violência do gênero, né, gender violence, stop gender violence. Ok, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tenham conhecido, na verdade, esses termos. Aqui no Brasil a gente conhece apenas uns 4 deles, né? Assim, de forma mais enfática, mas é importante que nós conheçamos
outros termos, né? Existem mais do que esses 10 que eu apresentei para que vocês fiquem a par do que acontece em nossa sociedade, que vocês sejam realmente, que estejam também nessa mesma luta das mulheres ditas feministas, né? Ok? Então, eu vejo vocês por aí. I hope you like it. Bye bye.